Bem-vindo ao nosso canal Horizontes Educativos. Aqui falamos sempre o que está acontecendo na educação em Minas. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações, pois sempre estaremos divulgando aqui as novidades e notícias. E você receberá em primeira mão. Vamos lá? Olá, vamos direto ao assunto hoje. Aquela tentativa, de implementar as escolas cívico-militares em Minas Gerais durante o governo Zema. Deu o que falar. Com certeza. E para entender melhor, a gente mergulhou em bastante material, né? Sim, demos uma olhada em notícias de vários jornais, debates lá na Assembleia, o que os sindicatos disseram, discussões na internet, até vídeos. Como uma variedade boa para tentar mapear a situação. Exato. O nosso objetivo aqui é desvendar os principais argumentos, as preocupações que apareceram nesses documentos todos. Tentar mostrar os vários lados da história com base no que a gente leu. Isso. Apresentar as informações de forma equilibrada. Preparados? Então bora lá. Vamos. Olha, um dos primeiros pontos que, salta aos olhos nas fontes é uma dúvida grande sobre se esse modelo funciona mesmo, sabe? Em termos de educação. Tem análises e relatos que dizem que falta prova científica mesmo, de que melhora a nota ou diminui violência na escola. Ah, entendi. E mais, parece que aqueles avanços no IDEB que às vezes mencionam podem ter mais a ver com o dinheiro extra que essas escolas recebem do que com a pedagogia em si, entende? E essa questão do custo é algo que aparece bastante, né? As informações que a gente compilou sugerem que, nossa, essas escolas podem custar até 3 vezes mais que uma escola comum. 3 vezes? É muito. É bastante. E o interessante, segundo as fontes, é para onde iria esse dinheiro. Uma parte significativa, parece, seria para pagar gratificações para militares da reserva. E não para infraestrutura, o material didático. Exatamente. Menos para isso e mais para esse pessoal. Pelo menos é o que as fontes indicam como uma preocupação. E aí a coisa fica, mais complexa. Porque alguns relatos que a gente viu falam numa espécie de seleção de alunos. Seleção? Como assim? A ideia, segundo essas leituras, seria atrair estudantes de famílias com mais condição financeira, sabe? E, ao mesmo tempo, aqueles alunos vistos como indisciplinados ou com mais dificuldade poderiam ser meio que convidados a sair, ou nem entrar, excluídos, né? Nossa, isso é sério, cria uma distorção, né? Total. E para a gente ter uma ideia, tem um exemplo que algumas fontes trazem de Santa Catarina. Lá, mesmo com o dobro do investimento em algumas dessas escolas, o IDEB teria caído uns 8%. Caiu? Mesmo com mais dinheiro? Pois é, segundo esses relatos. Isso faz a gente pensar muito sobre equidade versus segregação, né? Se a escola fica mais cara, se há indícios de seleção e ainda assim os resultados não são uniformemente bons, como nesse caso reportado de Santa Catarina, fica a pergunta. Esse modelo ajuda todo mundo ou só cria umas ilhas de sucesso, talvez com alunos que já se sairiam bem de qualquer forma? É uma questão que as fontes levantam. Outro ponto de tensão forte que a gente vê nos materiais é o choque com a gestão democrática das escolas, que é um princípio garantido em lei, né? Sim, fundamental. Materiais de sindicatos e também debates na Assembleia apontam que impor essa hierarquia militar poderia diminuir a autonomia dos professores, da direção, da comunidade escolar. Ah, claro, a dinâmica muda completamente. A deputada Beatriz Cerqueira, por exemplo, é citada em várias fontes argumentando que isso desvia o foco, deixa de ser educação para virar quase controle, uma lógica de segurança pública dentro da escola. E essa questão da gestão, ela se conecta com preocupações legais maiores, que também aparecem nos documentos. Tipo Um possível conflito com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e até com o Plano Estadual de Educação de Minas. Ah, entendi. Levanta-se até a dúvida, em algumas análises, se esse modelo não seria inconstitucional, por invadir competências e ferir a gestão democrática. Faz sentido essa preocupação legal. E também se discute muito o papel dos militares nisso tudo. Sim. O que dizem? As críticas que aparecem nas fontes são sobre pagar adicionais, gratificações para o pessoal da reserva, que, segundo essas críticas, não teria a formação pedagógica adequada para estar ali. Enquanto isso, os professores formados com licenciatura continuariam desvalorizados, com salários baixos. Entendo. É a velha questão da valorização docente. Exato. Alguns relatos de ex-profissionais que a gente encontrou em discussões online falam até que virou um cabide de emprego. Pesado isso.
E as implicações, como as fontes levantam, tocam justamente aí, na valorização de quem entende de pedagogia, de ensino. Pois é. E tem um ponto ainda mais preocupante, que são denúncias sobre tratamento inadequado a alunos com necessidades especiais, tipo transtornos mentais. Isso acende um alerta enorme sobre inclusão, né? Sobre o preparo para lidar com a diversidade dos alunos. Nossa, isso é grave mesmo. E até o jeito como tentaram implementar o modelo, sabe? A forma como foi feito. Também gerou ruído. Como assim? As descrições falam em decisões muito verticais, de cima para baixo, com pouca participação real das comunidades escolares. Que foi algo meio simbólico, talvez até com alguma pressão envolvida. Entendi. E isso se liga a um alerta que alguns pesquisadores fazem, né? Que essa ênfase toda na disciplina militar, como descrita nas fontes, Sim. poderia acabar podando a liberdade de expressão dos alunos, o desenvolvimento do pensamento crítico, que são essenciais para formar cidadãos, né? Com certeza. Isso levanta uma questão bem fundamental que ecoa nesses materiais todos. Qual é o objetivo final da educação numa sociedade que a gente quer que seja democrática? Exato. Então, resumindo o que a gente viu nessa análise dos materiais. Fica claro um embate, né? Sim, várias tensões. De um lado, um custo bem alto contra um benefício que não parece tão comprovado assim. De outro, a promessa de qualidade versus o risco de excluir alunos. A gestão democrática garantida por lei versus uma hierarquia mais militarizada. E a valorização do professor colocada em xeque pela presença militar remunerada. É isso. Muitas perguntas no ar, né? Muitas. E considerando todas essas questões que os documentos levantam sobre eficácia, custo, equidade, a parte legal, o impacto na autonomia, no pensamento crítico, a reflexão que fica, baseada estritamente no que a gente leu, é: Qual? que critérios essenciais deveriam sempre guiar a nossa avaliação de qualquer proposta de mudança na educação? Para a gente ter certeza, né, de que ela vai realmente servir para o desenvolvimento completo dos estudantes e para o bem da sociedade como um todo.